Olá, meus queridos! Videoaula de artes de hoje. Na videoaula de arte de hoje, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre Rogério Dias, ou seja, a natureza de Rogério Dias. A gente vai trabalhar como esse artista plástico, ele utilizava, ele realizava suas obras envolvendo a natureza. Então, isso a gente vai trabalhar a página 63, página 64 e página 65, tá ok? Essas páginas aqui, ó. 63, 64 e a página 65. Vamos lá? Então, gente, a gente vai ver um pouquinho sobre quem foi, como o Rogério Dias, ele observava a natureza. Então, na página 63, vem falando o seguinte: muitas coisas elas foram criadas pelos seres humanos, quando eles observavam a natureza. O artista plástico Rogério Dias tem uma forma peculiar de representar a natureza. Ele criou diversas obras de arte que representavam pássaros. Então, temos aqui, ó, Rogério Dias, e ele representava sempre em suas obras de arte pássaros. Vocês estão vendo aqui? De uma forma peculiar, bem diferente, né? Sempre tinha esse bico e esses olhos grandes em suas obras, se vocês observarem. Tem aqui Rogério Dias. Então, tem no livro de vocês também as obras dele. Observe a seguir uma composição desse artista. Perceba que ele usa linhas simples, desenhos simples, como se fosse desenho de criança. Não é simples, ele não faz o detalhe do pássaro bem detalhadozinho, não. Tá vendo? Ele faz desenhos simples, riscos simples. Ó. A cabecinha aqui parece uma gotinha, aqui o corpinho e as perninhas. A mesma coisa nos outros desenhos simples. Então, ele não faz traços difíceis, simples, que lembra a forma de uma gota, e cores leves para representar os pássaros. Sempre ele utiliza assim cores leves ou cores alegres, vamos dizer, né? Que mostra alegria nos seus quadros. Então, temos aqui 4 imagens, né? De obras dele que foi feita em 1985, sem títulos. Na página 64, de acordo com as obras de Rogério Dias, que a gente viu que ele faz pássaros com traçados bem simples, ó. Tá vendo? Ele não faz detalhezinho dos pássaros, das árvores bem desenhadas, não. Simples. Quero que você agora é sua vez de representar pássaros. Como é que você vai fazer? Você vai utilizar os materiais que são solicitados aí ou adaptar os materiais. Os materiais solicitados são o seguinte: lápis grafites, giz de cera, tinta aquarela, pincéis, pote com água, pano ou papel para a limpeza dos pincéis. Professora, eu não tenho tinta aquarela. Você pode usar tinta guache, caso você tenha. Se você não tem tinta guache, você vai utilizar apenas os giz de cera e o grafite. Então, você vai utilizar o que você tem na sua casa, tá ok? E usar a página 17 do material de apoio. A página 17 do material de apoio é uma página em branco, tá certo? Então, você vai lá nessa página 17, vai fazer um traçado simples do seu pássaro, vários pássaros, tá? Com hidrocor e pintar com giz de cera. Caso você tenha tinta guache, você molha um pouquinho a tinta o pincel na água e coloca na tinta para a tinta ficar parecendo uma aquarela. Caso você tenha aquarela, você utiliza a tinta aquarela com um pouquinho de água também e a água para limpar o pincel e um paninho, tá? Então vamos lá. Inspirado na obra de Rogério Dias e com traços simples, você vai desenhar pássaros. Pode desenhar com lápis, com grafite mesmo, tá? Você desenha. Depois que você desenhar, você vai contornar o pássaro com giz de cera e pintar usando tinta aquarela. Caso você não tenha, você contorne com o lápis
hidrocor, tá certo? E pinta com giz de cera. Só se você tiver a tinta, você utiliza para pintar esses pássaros, tá? O giz de cera desmarca o limite para a tinta aquarela. Se você tem tinta aquarela, quando você contorna o desenho com tinta aquarela, a tinta aquarela vai impedir que a tinta aquarela, a giz de cera vai impedir que a tinta aquarela passe, tá? Do desenho. Então, vai ficar ali concentrado no meio do desenho. Mas se você não tiver, você vai pintar com giz de cera para que você se inspire na obra de Rogério Dias. Esse é o objetivo, tá? Cante a canção a seguir em coro com os colegas. O professor vai orientá-lo. Esta canção tem um ritmo organizado em 2 tempos. Veja a canção qual é. Tem assim 2 tempos. A gente vai ver o que é tempo na próxima página, tá? Tem assim 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. É como se eu fizesse 1, 2, 1, 2. Isso é o tempo da música que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, você vai observar as sílabas grifadas. Elas indicam o tempo fortes, tá? Grifadas é que tá com risquinho embaixo, traçado embaixo da sílaba, tá? Aqui, ó. Então, indica o tempo da música. Então, essa música, ela vai estar em 1, 2. 1, 2. 1, 2, tá certo? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Então, piá, aí tem assim, no meio da mata, eu vi um piá. De 2 mutum, piava que arretumbava, maninha, tum, tum, tum. Lembrem, está grifada. Então, vamos tentar entrar no ritmo. No meio da mata, eu vi um piá de 2, tum, tum, pia, arretuba, maninha, tum, 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 tum. Então, quando eu falo em tempo, na próxima página, me explicando o seguinte: o tempo é o nome dado à música, a pulsação básica de uma composição musical. Toda música ela tem um tempo, tá? Se vai 1, 2, 1, 2, ou 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, é a pulsação da música. Pá, 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 pá. Então, vai dizer se é 1, 2, pá, 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 pá. Então, é esse tempinho que a música dá, é como se fosse uma pausa na respiração da música, é o tempo musical, tá certo? Mas vamos para a página 65 do início. Forme um círculo com os colegas e batam palmas, alternando uma palma forte e uma palma fraca durante o canto. As sílabas destacadas em rosa marcam o tempo fraco. Cante batendo palmas nos tempos fortes. Depois, marque o tempo com os pés. Bata um pé, depois outro pé. Faça de conta que está caminhando no mesmo lugar e cante marcando o ritmo com os pés. Você vai fazer isso, está pedindo com os colegas. Você vai fazer aí com quem você está fazendo atividade em casa. Como é que você vai fazer essa atividade? É aquela mesma música, no meio da mata, eu vi um piá de 2 mutum, piava, que arretumbava, maninha, tum, tum, tum. Essa mesma música, você vai fazer agora batendo palma, tá? Então, lembrando, o tracinho rosa é a palma, o quê? Fraca, né? Alternando a palma forte e fraca. A sílaba destacada em rosa marca o tempo fraco. Forte, fraco. Forte, fraco. Forte, fraco. Então, vamos lá. No meio da mata, eu vi um piá de 2. Tum, tum. Só que o tempo é 1, 2, né? Tum, tum. É fraquinho. Vamos do início. No meio da mata, eu vi um piá de 2, tum, tum. De 2, tum. Piava, arretumbava, maninha, tum, 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 tum. Então, o tempo, ele vai dizer
se a música ela vai ficar mais lenta, se ela vai ficar mais rápida. Então, o tempo ela vai fazer a pulsação da música, como a música vai funcionar. É como se fosse o coração, pum, pum. A mesma coisa é a música, faz a pulsação, o tempo que vai acontecer direitinho, o batimento, o instrumento musical, em que tempo ele vai entrar corretamente, tá? Então, vocês podem fazer também tentando com os pés, tá certo? Tente aí em casa. Então, você, um pé forte, dois pés fracos. Um pé forte, você vai bater um pezinho, vamos lá. O pezinho no chão, um forte e dois pezinhos fracos. E vai lá pisando, tá certo? Você ainda pode alternar as batidas de pé com as mãos. Pode ser uma palma forte, dois pés fracos. Uma palma forte, dois pezinhos fracos. E vai alternando. Então, isso que você tá fazendo é o tempo da música, né? Que é o nome dado à música, o tempo, que é o dado à pulsação básica de uma composição musical. O arranjo é a adaptação de uma música, acrescentando característica própria de um músico ou de um grupo musical. Por exemplo, a música ela é em ritmo de funk, né? Bem acelerada. Você que vai cantar, você vai fazer um arranjo musical, modificar, colocar no estilo mais romântico essa mesma música. Então, quem vai fazer esse arranjo da música, o tempo da música direitinho, vai ser, né? Vai ser uma característica do grupo musical ou do músico que vai fazer essa adaptação. E nessa música que a gente viu, que a gente utilizou aí os tempos musicais, fala do mutum. Quem é o mutum? O mutum, gente, é um pássaro que vive nas florestas do Brasil. Ele tem toda a plumagem negra, um topete e o bico com a cor viva. Porém, esse pássaro ele está ameaçado de extinção, ou seja, corre o risco de desaparecer das florestas. Esse pássaro aqui, ó, gente, está sendo ameaçado de extinção, mutum. Então, a gente fala um pouquinho da arte, a gente fala um pouquinho do tempo musical, né? A gente fala da obra de arte de um artista que utiliza pássaros, envolvendo a natureza, como Rogério Dias. A gente fala um pouquinho dele, né? Que ele utiliza pássaros em suas obras de arte. E o pássaro, a gente trabalhou o tempo musical, o tempo, o arranjo da música. E, além disso, conhecemos um pouquinho sobre o pássaro mutum, que é um pássaro que está ameaçado de extinção. Então, gente, espero que todos tenham entendido a aula de hoje, certo? É uma aula mais prática, é para atividade, para você fazer, saber. Tentar utilizar seu corpo para fazer o tempo e arranjo musical. E também o desenho inspirado na obra de Rogério Dias. Na próxima aula, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre a textura e a arte, tá? Espero que todos tenham entendido. Boa aula e até a próxima. Tchau, tchau!